Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT como você nunca viu. Estamos nos últimos capítulos. Hoje, capítulo 29. Mas antes de comentar o capítulo 29, vamos ainda falar algumas coisinhas no capítulo 28. E olha que nós já fizemos o 28 e fizemos um anexo. Mas estou sentindo que precisa ainda falar um pouquinho mais. Ai, ai, ai. Então, antes de entrarmos no 29, vamos continuar o 28. Porque eu sempre ouvi dizer na igreja do profeta Moisés, não é? E eu entendia que Moisés era profeta porque Deus falava com ele e dava mensagens para que ele passasse para as pessoas. Então, profeta, eu imaginava Moisés como profeta, mas um profeta como foi Isaac, um profeta como foi o seu pai, né? Abraão. Um profeta como foi, sabe, o próprio apóstolo Paulo, aquele profeta que fala o que Deus está falando. Aí, relendo esse capítulo 28, eu me demorei um pouco mais, não é? Quando ele junta o povo, assim como Isaac fez, porque Isaac pronunciou uma bênção para cada filho, para cada tribo. Moisés também fez. Então ele profetizou como seria essas tribos, não é? E ainda no 28, quando ele fala das bênçãos, de obedecer o mandamento de Deus, e das maldições, não é? Ele fala o que eu achei foi as profecias mais ardidas do Antigo Testamento. Ele diz assim: vocês irão possuir a terra de Canaã. Só que vocês abandonarão a Deus do céu. E vocês servirão deuses estranhos de pedra, pau, que vocês não conheceram. Vocês vão querer se vender como escravos ao Egito, mas eles não vão querer comprá-los. Veja que doído isso. Vocês... Agora, isso é doído. Vocês serão castigados com pragas que não estão escritas aqui no livro da lei. Ele disse: vocês terão tribulações tais que o homem mais manso entre vocês, o homem mais refinado, mais simpático, mais cortês, comerá seu filho cozido e egoisticamente não repartirá com os amigos, com a família. A mulher mais delicada, mais amorável, mais amorosa, comerá seu filho cozido. E não repartirá com os outros filhos. Isso aconteceu literalmente no cerco de Samaria.
Então, Moisés foi um profeta. Eu fico perguntando, será que alguém leu essas profecias no período, no período do cerco de Samaria? Será? Porque quando Jerusalém foi destruída no ano 70, todos os cristãos conseguiram se salvar. Eles saíram do cerco misteriosamente no momento em que o general Tito ele fez o cerco a Jerusalém e depois saiu. E esse foi um sinal. Então todos os cristãos fugiram da cidade e se salvaram. Então essa foi uma profecia feita por Cristo. Então, as profecias estão aí para ser ouvidas por nós. São profetas falando coisas que vão acontecer literalmente. Moisés foi um profeta literalmente, assim como Daniel. Daniel previu o futuro das nações. Moisés previu o futuro da nação de Israel e sua derrocada. Agora, quando um pregador disser na igreja, o profeta Moisés, eu compreenderei plenamente o que ele está falando. E você que acompanha aqui o nosso canal também saberá. Gente, isso para mim foi um aprendizado novo. Porque o rei de Samaria ficou indignado quando viu essas coisas acontecendo. E eu pergunto, será que ele se lembrou da profecia que dizia isso? Literalmente isso? Não sei. Vamos agora ao capítulo 29, vendo Êxodo DT, como você nunca viu, aqui no canal Vigia das Pessoas. Vigia, vigia, aquele que está lá em cima. Não aquele ônibus ali, não. Aquele que está lá em cima, depois do teto, lá em cima. Como diz aqui na nossa versão católica, da editora Paulinas, o espião da humanidade não perde um movimento. Se inscreva no canal. Sabe que eu vou ter que implorar? Compartilhe, dê o seu like. Um dia eu vou ser mais profissional, eu vou arrumar direitinho aqui o estúdio. Mas eu não estou com vontade de fazer isso. Eu tenho muita coisa para fazer e não estou com vontade. Eu já orei ao Senhor, inclusive hoje, para que eu tenha vontade de organizar tudo aqui. Compartilhe e dê o seu joia. Capítulo 29, vamos lá. Moisés, ele reafirma aqui o pacto do povo com Deus. E ele fala assim no 29, vocês, por ter sido beneficiado com essa nação nova que Deus entregou nas mãos de vocês, vão pensar assim, eu vou estar vivendo feliz aqui, não preciso ser fiel a um pacto que eu fiz com Deus. O Senhor sempre vai ter bondade para comigo e não importa, né? Aqui, ó.
Vou ler o texto literal aqui para ficar mais fácil, tá bom? Portanto, ouvindo as palavras desse pacto sob condição, alguém poderá dizer, felicitar-se a si mesmo, dizendo: vou ter paz, mesmo que ande conforme a dureza de meu coração, pois a abundância de água fará minha sede desaparecer. Neste caso, o Senhor jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário, sua ira e ciúme se inflamarão contra tal homem, caindo sobre ele toda a maldição escrita nesse livro. E Deus ainda vai apagar o nome dele de debaixo do céu, para a perdição dele. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel, conforme as maldições da aliança escritas neste livro da lei. Êxodo e Deuteronômio. Ou seja, o profeta está dizendo aqui, o povo, primeiramente como indivíduo e depois como nação, abandonará a Deus e vai dizer: o Senhor é bom demais para nos castigar. Gente, eu tenho ouvido isso o tempo todo, que o Senhor é bom demais e vai salvar a todos. Não é assim. Ele disse: se você continuar vivendo com a dureza de seu coração, eu vou trazer pragas sobre você, tantas as que estão escritas nesse livro, como as que não estão. Pragas horríveis, terríveis. Vocês vão querer ser escravos de novo no Egito, vão querer se vender a eles, e eles não vos quererão comprar. Não vos quererão comprar. Entende? É isso. Então, o apelo que eu faço aqui, através do capítulo 29 de Êxodo DT, o Deuteronômio, é: coloquemos as nossas barbas de molho. Nós estamos vivendo num país extremamente ímpio, certo? Apesar de ser uma nação 80, 90% cristã, 80, 90% dos cristãos vivem vida ímpia. Vivem na impiedade, achando que Deus não os punirá por isso, porque sempre haverá fartura, sempre haverá comida. O nosso Brasil é o maior produtor de grãos do mundo. A gente tem fartura no mercado. Você vai lá e você compra um pacote de arroz por, eu nem sei quanto que está agora, uns 25, 30 reais. E você come o mês inteiro. São bênçãos de Deus, certo? Mas vai chegar um dia que o Senhor do céu vai enjoar disso. E ele vai trancar as portas do céu e não vai chover mais. Sem chuva não há produção. Por mais hábeis que sejam nossos agricultores, o nosso agribusiness, o Senhor será implacável conosco. E vai haver fome. E homens de caráter dócil, mulheres amáveis, comerão seus próprios filhos cozido. E a maldade aqui apontada por Deus no texto não está em comer o seu próprio filho assado no forno, mas a maldade estará que ele não vai dividir com a esposa não vai dividir com o marido, não vai dividir com os demais filhos. Isso é profecia que vai acontecer. E a profecia diz:
acontecerão coisas piores do que essas que já aconteceram. E esse episódio aí de comer os filhos cozidos e negar aos demais da família já aconteceu em Samaria e vai acontecer de novo. Deus, misericórdia, Senhor. Pai, tire a minha vida antes disso, porque eu não vou suportar. Misericórdia, Pai. Eu não vou suportar viver um tempo desse. Livra-nos disso, Pai. Entra na cabeça dos gestores dessa cidade, desse país, para que tenhamos o mínimo de zelo pelas coisas de Deus, o mínimo de respeito pelo sagrado. Ai, Senhor, eu vou emendar aqui o capítulo 30, tá bom? Não, eu vou ler o finalzinho do 29, porque isso aqui é muito importante. A gente não pode passar por alto. Lembra do 28 que eu tive que voltar nele várias vezes, e se eu voltar agora ainda eu vou achar coisa nova? O castigo da infidelidade. A geração futura, os filhos que virão depois de vocês, e o estrangeiro vindo de uma terra distante, verão as pragas desta terra e as doenças com que o Senhor a castigará. Enxofre e sal, terra queimada, onde não se semeia e nada brota nem cresce. Imagina isso? O Brasil, uma terra em que tudo dá. Nada vai brotar, nada vai crescer. A miséria será plena. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Catástrofe como a de Sodoma e Gomorra. Você lembra qual foi a catástrofe de Sodoma e Gomorra? É? Fogo do céu, enxofre, todos queimados. Lembram qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Mundanismo e idolatria. Imoralidade sexual de todo tipo, casamentos desfeitos, uniões ilícitas. Misericórdia, Senhor. Adamá e Zeboim, que o Senhor destruiu em sua ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor agiu assim com esta terra? O que significa esse ardor tão grande da ira de Deus? E responderão: é porque eles abandonaram a aliança que fizeram com Deus. Deus de seus antepassados tinha feito com eles quando os tirou do Egito. Eles foram servir a outros deuses e os adoraram, deuses que eles não conheciam e que o Senhor não lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se inflamou contra esta terra, fazendo cair sobre ela todas as maldições escritas neste livro e ainda algumas outras. Senhor, misericórdia. O Senhor os arrancou da própria terra, com ira, furor e grande indignação, e os atirou em outra terra, como hoje se pode ver. Veja, isso é profético. Porque Deus, ele traz juízos sobre os ímpios. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Foram cidades castigadas, países castigados. Hoje Israel não existe mais.
Aquele Estado que respeitamos e oramos por ele, não é esse Israel. Porque esse Israel que a Bíblia está falando aqui, sofreu todas essas reprimendas. Esse Israel foi destruído quase que integralmente pelo Império Romano. Esse Estado político que nasceu em 1948, graças a ações das Nações Unidas, essa mandadora do mundo, eles mandam, fazem e acontece. Então, de algum modo, essa nação de Israel que está lá hoje, e eles não seguem a lei de Deus. Porque embora eles guardem o sábado, embora eles tenham uma lei muito melhores do que a nossa, eles estão pecando em um quesito, pelo menos. Porque eles não acreditam em Jesus como sendo o Verbo de Deus encarnado. E isso é um pecado muito grande. Deus não vai tolerar isso. Então, essa nação Israel que está aí hoje, eu não sei como, mas hoje eles são defensores da fé. A própria Igreja Católica, desculpa eu estar citando aí, mas eu sinto na liberdade porque eu fui católico durante muito tempo da minha vida. E a igreja tinha uma ação exemplar na defesa da família, da vida, na defesa do casamento. Hoje, a própria igreja não está nem aí mais para nada. O Papa está abençoando qualquer tipo de relacionamento. E eu falo isso com tristeza no coração. Então, esse abrir das porteiras para o mundanismo já aconteceu na grande igreja de Roma. E vai acontecer na nação de Israel, essa nação artificial criada em 1948. O finalzinho do capítulo 29 diz assim, ó: as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem para sempre a nós e nossos filhos, para colocarmos em prática todas as práticas dessa lei. Gente, o que está revelado aqui é o que está escrito no profeta Moisés. O que não está revelado aqui é como que isso vai acontecer agora, nos últimos dias. Não está revelado aqui em Moisés, mas está revelado ali em Daniel. Está revelado ali em Apocalipse. E está dizendo que todos esses poderes do mal constituídos serão destruídos. Satanás, o anjo do abismo, será jogado de volta nesse abismo. Ele está com o fim já decretado. Olha que legal o comentário aqui do rodapé da Bíblia, da editora Paulinas. As coisas escondidas são o mistério de Deus e a maneira como ele dirige a história, porque Deus está sempre no comando da história. A Bíblia não nos mostra o que Deus é em si, mas o que ele quer, ou seja, que a humanidade aprenda o caminho da justiça e construa uma relação fraterna. O Deuteronômio procura indicar o caminho para essa justiça. Mas não basta saber o caminho, é preciso praticar. Esse comentário aqui é para a igreja.
tanto a Igreja Católica, como a Igreja Adventista, como a Igreja Universal, todas as igrejas constituídas, eles precisam pregar a justiça e praticar a justiça. Porque o que determina o cristão não é, o que ele professa. Tá certo, professar é importante. Eu sou cristão. Mas isso não basta para Deus. Isso é só o caminho. Isso é só o caminho, não, a intenção de caminhar. O caminho propriamente dito é você andar nele. Como diz os Salmos, né? Eis o caminho, segui nele. Então eu sou cristão. Então eu estou professando que sou cristão. Agora, eu estou cristão? Eu estou andando no caminho? Isso a gente precisa observar. Porque a gente olha no outro e percebe se ele está no caminho ou não. É mais difícil a gente perceber se estamos no caminho. Por isso é importante a irmandade. Porque um fica vigiando o outro. A gente não consegue ver a si mesmo. Por quê? O outro é nosso espelho. A gente não se reconheceria se não fosse o outro. Então é muito legal isso, não é? Então nós temos que viver irmanamente. E fazendo a vontade do Pai Celestial, o vigia das pessoas. Porque Ele está de olho em nós todos. Não basta dizer Senhor, Senhor, para estar no reino do céu. Precisa dizer Senhor, Senhor, e eis-me aqui. Entende? Estender a mão ao seu próximo. E irmanados, Deus nos reconhecerá como propriedade sua. E aqui, no capítulo 30, ainda falando da circuncisão, o profeta Moisés disse: o Senhor seu Deus circuncidará o seu coração e o coração dos seus descendentes, para que você ame a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma e viva, como Jesus disse, com toda a sua força. O Senhor seu Deus fará recair todas essas maldições sobre os seus inimigos, sobre os que te odeiam e perseguem você. Quanto a você, volte a obedecer a Deus, colocando em prática todos os mandamentos dele. Todos os mandamentos, diz Moisés, que hoje eu te ordeno. O Senhor seu Deus fará prosperar as suas iniciativas, o fruto do seu ventre, o fruto dos seus animais e o fruto do seu solo, porque o Senhor voltará a ter prazer e felicidade com você. Nem tudo está perdido, assim como tinha prazer com a felicidade de seus antepassados. A condição, porém, é que você obedeça ao Senhor seu Deus, observando-lhe os mandamentos e estatutos escritos neste livro, e que você se converta com todo o seu coração e toda a sua alma para Deus. Não há desculpa. Esse mandamento que hoje lhe ordeno não é muito difícil. Está ouvindo, gente? Esse mandamento é difícil. Mas o próprio Deus, através do profeta Moisés, disse: não é muito difícil. Nem está fora do seu alcance. Ele não está no céu para que você fique perguntando: quem subirá por nós até o céu para trazê-lo a nós, a fim de que possamos servi-lo e colocá-lo em prática? Também não está além mar para que você fique perguntando: quem atravessará por nós o mar para trazer esse mandamento a nós? Não, está na sua mão. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Sim, essa palavra está ao seu alcance
está na sua boca e no seu coração, para que você a pratique. Amém, Senhor? Então veja, hoje, está dizendo o profeta Moisés, eu estou colocando diante de você a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se você obedecer aos mandamentos de Deus, esses de Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que hoje te ordeno, amando a Deus, andando em seus caminhos, observando seus mandamentos, estatutos e normas, você viverá e se multiplicará. O Senhor seu Deus o abençoará na terra onde você está entrando hoje. Todavia, se o seu coração se desviar, se você não obedecer, se você se deixar seduzir e adorar e servir outros deuses, de pau, madeira, pedra, metal, eu hoje lhes declaro, é certo que vocês vão perecer. Você está adorando o Deus de pau, madeira, ferro, pedra? É certo que perecerão. Vocês não prolongarão seus dias sobre a terra, onde estão entrando, ao atravessar o Jordão, para dele tomar posse. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra você. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, portanto, a vida, para que você e seus descendentes possam viver, amando ao Senhor seu Deus, obedecendo-lhe e apegando-se a Ele, porque Ele é a sua vida e o prolongamento dos seus dias. É Deus quem dá vida para você e prolonga os seus dias. Deste modo, você poderá habitar sobre a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Gente, é muito lindo isso aqui. Eu estou ansioso, querendo ir, mas não, vou parar um pouquinho, tá bom? Ai, Senhor, eu queria ir até lá, o 34, mas não. Mais tarde, se der coragem, eu faço isso, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo, você vai olhar lá e vai falar, meu Deus, 1 hora, como é que eu vou ficar vendo 1 hora? Eu tenho tempo para perder num jogo de futebol por 1 hora e meia. Isso sem contar as preliminares, não é? Sem contar as farras antes. Mas eu não posso ficar 1 horinha aqui ouvindo a palavra de Deus. Só porque o mensageiro é meio confuso, meio desorganizado. Ai, Senhor. Que o Senhor me aperfeiçoe, que eu possa ser mais eficiente nesses vídeos, né, para que as pessoas tenham mais facilidade em me ver, que as pessoas possam gostar mais. Vou ler aqui a meditação para encerrar o dia, tá bom? 3 de fevereiro de 2013, agora 3 de fevereiro de 2024. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, segundo Timóteo 2. A busca do reino de Deus e sua justiça deve ser objeto e alvo de nossa vida. Não é brincadeira de criança cumprir esse mandato. Porém, apesar de qualquer renúncia que seja necessário, ainda é de nosso interesse para esta vida e para a vida futura obedecer essa instrução. Devemos ter em vista unicamente a glória de Deus, crescendo assim em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá vendo? Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia. Então nós temos que crescer em conhecimento de Cristo. Quanto mais empenhada e sinceramente
buscamos a sabedoria divina, tanto mais firmemente seremos estabelecidos na verdade. Não devemos ser sempre crianças em nosso conhecimento e experiência nas coisas espirituais. Não nos devemos exprimir sempre na linguagem de quem acaba de receber a Cristo. Tá vendo, gente? A gente tem que falar a coisa verdade aqui. Porque a lei de Deus não é muito fácil. Mas é possível. Nas nossas orações e exortações devem crescer em inteligência à medida que progredimos em experiência na verdade. A linguagem de uma criança de 6 anos e uma de 10 anos de idade não nos agradaria. E quão penoso seria ouvir expressão da inteligência infantil em uma pessoa chegada aos anos da maturidade. É verdade. A nossa experiência cristã, os nossos diálogos, devem refletir o tempo de nossa experiência cristã. O jovem tem vários anos de experiência na vida cristã. Não deve ter a linguagem hesitante que é um bebê em Cristo. Há um desejo de crescimento nos professos cristãos, aqueles que não estão se desenvolvendo à plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus manifestam isso em seu modo de falar das coisas do reino de Deus. Os testemunhos apresentados por muitos professos seguidores de Cristo são de pessoas que se tornaram fracas na vida espiritual. A linguagem da verdadeira e profunda inteligência e experiência espiritual é desejável. Não devemos cultivar a linguagem da terra e ser tão familiarizados com conversações de os homens que a linguagem de Canaã nos seja nova e estranha. Nós temos que ser convertidos de verdade. Então, a maturidade consiste em conhecer a experiência bíblica e vivenciar isso no nosso dia. Os cristãos precisam ser estudantes na escola de Cristo, sempre aprendendo mais do céu, mais das palavras e da verdade de Deus, mais da verdade e da maneira de empregar fielmente o conhecimento adquirido por eles, para instruir outros a levá-los a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Devemos obter conhecimento inteligente das Escrituras, pois como poderíamos conhecer a vontade de Deus e o caminho sem buscar os tesouros da sua palavra, da sua justiça? Devemos conhecer a verdade por nós mesmos e entender tanto as profecias como os ensinamentos práticos de nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos tentando, com esses vídeos aqui, mostrar a nossa impressão do texto bíblico. Não é? Eu tenho esse livro aqui como meu guia diário. Tanto é que eu tenho várias versões. Ó. Tem essa aqui, que é uma versão... É a nova versão internacional em português e em inglês. Como se eu lisse inglês. Essa aqui é a que eu estou estudando diariamente com vocês. É a versão católica da edição, acho que é a Septuaginta, da editora Paulinas. E essa aqui é a versão na linguagem de hoje, da João Ferreira de Almeida. Então, quando eu chego assim num termo meio estranho, que eu não entendo muito bem, aí eu leio nas três para poder saber o que eles estão dizendo. Graças a Deus eu tenho várias versões aqui em casa e várias cópias assim eu tenho vários exemplares, bem pelo menos uma meia centena de modelos diferentes eu tenho. Agora traduções eu tenho uma ou outra, não é?
Eu tenho na versão internacional, eu tenho as editoras da Septuaginta, eu tenho João Ferreira de Almeida, eu tenho na versão internacional. Eu acho que eu estou bem assim, municiado. Obrigado pela paciência. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir.